Igreja não paga imposto. Você provavelmente já disse isso, já ouviu isso. Talvez já usou isso para encerrar uma conversa desconfortável sobre finanças, sobre contabilidade, sobre regularização. Uma frase curta, segura, definitiva. Só tem um problema. Essa frase está incompleta. E a parte que falta pode custar a obra que você construiu ao longo de anos. A imunidade tributária das igrejas existe. Ela está na Constituição Federal, no artigo 150, e é um dos pilares de proteção das entidades religiosas no Brasil. Mas ela não funciona como um escudo automático que cobre tudo, para sempre, sem condição alguma. Ela tem limites, ela tem requisitos, e ela pode ser suspensa. A maioria dos pastores não sabe disso. Não porque seja descuidada, não porque não se importe com a obra, mas porque ninguém nunca explicou de forma clara onde essa proteção começa, onde ela termina e o que você precisa fazer para mantê-la ativa. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que a imunidade tributária protege, o que ela não protege, quais são as condições que mantêm esse benefício ativo e quais situações concretas podem colocar tudo isso em risco dentro da sua própria igreja. Esse não é um vídeo de teoria jurídica. É um mapa prático para que você saia daqui sabendo onde sua obra está protegida de verdade e onde pode estar mais vulnerável do que você imagina. Vamos começar pelo começo. Antes de falar sobre o que a imunidade não protege, é preciso entender o que ela é. Não a versão de corredor, aquela que circula em grupos de pastores e se repete sem questionamento. A versão real. A imunidade tributária religiosa está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B, da Constituição Federal de 1988. O texto diz que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto. Isso inclui o patrimônio, a renda e os serviços dessas entidades, desde que vinculados às suas finalidades essenciais. Essa é a base, e ela é sólida. Mas antes de continuar, existe uma distinção que quase ninguém faz, e que muda tudo. Imunidade é diferente de isenção. A imunidade é constitucional. Ela não depende de lei ordinária, não pode ser revogada por decreto municipal, não muda a cada gestão. Ela está na Constituição. Isso é uma proteção de alto nível que pouquíssimas categorias de entidades têm no Brasil. A isenção, por outro lado, é uma dispensa criada por lei infraconstitucional. O município pode conceder e o município pode revogar. A isenção é frágil. A imunidade, em tese, não é. Até aqui, o pastor respira aliviado. Mas o que a Constituição protege, especificamente? Impostos. Apenas impostos. Sobre o patrimônio, a renda e os serviços, desde que tudo isso esteja vinculado às finalidades essenciais da entidade religiosa. O que isso significa na prática? O templo onde o culto é realizado, imune ao IPTU. O imóvel da igreja alugado a terceiros, desde que a renda seja revertida para as atividades da obra, imune ao IPTU e ao IR sobre essa renda. Os veículos usados para atividades pastorais, imunes ao IPVA. A renda dos dízimos e ofertas aplicada nas atividades da igreja, imune ao imposto de renda. Isso é proteção real, ampla e valiosa. Só que existe uma palavra nessa descrição toda que carrega o peso da conversa inteira. Uma palavra que a maioria dos pastores passa por cima sem perceber. A palavra é desde que. Desde que vinculado às finalidades essenciais. Desde que os requisitos legais sejam cumpridos. Desde que a escrituração contábil seja mantida. Desde que a entidade não pratique atos que caracterizem desvio de finalidade. A imunidade não é um direito adquirido e irrevogável. É um benefício condicionado. E as condições estão definidas em lei, no artigo 14 do Código Tributário Nacional. É sobre essas condições que precisamos falar agora. Sua igreja entrega a ECF todo ano? Tem escrituração contábil atualizada, com receitas e despesas registradas em livros com formalidades que comprovem sua exatidão? Essas perguntas têm resposta, ou apenas uma sensação vaga de que está tudo certo? Se você hesitou, continue assistindo, porque o que vem agora importa muito. A imunidade tributária não cobre tudo. E o primeiro limite que precisa ser entendido é o mais ignorado de todos. A imunidade cobre impostos, não cobre tributos em geral. Essa distinção parece técnica demais,
mas ela tem impacto direto no cotidiano de qualquer igreja com funcionários. Porque INSS, FGTS e contribuições previdenciárias não são impostos, são contribuições. E contribuições não estão dentro do escudo da imunidade. Toda igreja que tem funcionários registrados, o pastor com vínculo formal, o secretário, o zelador, precisa recolher essas contribuições normalmente, da mesma forma que qualquer outra entidade. A imunidade não toca nisso. O mesmo vale para taxas. A taxa de coleta de lixo cobrada pelo município, a taxa de alvará de funcionamento, a imunidade não alcança. São cobranças por serviços específicos prestados pelo poder público, e a Constituição não vedou essas cobranças para entidades religiosas. Mas o limite mais crítico, aquele que coloca a imunidade em si em risco, é outro. O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece 3 requisitos que toda entidade imune precisa cumprir para manter esse benefício. São eles: primeiro, não distribuir qualquer parcela do patrimônio ou das rendas da entidade a nenhuma pessoa, a nenhum título. Segundo, aplicar integralmente no país todos os recursos na manutenção dos objetivos institucionais da entidade. Terceiro, e este é o mais revelador, manter escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Leia de novo esse terceiro requisito. A lei não diz ter uma planilha. Não diz o tesoureiro anota as entradas e saídas. Diz escrituração em livros com formalidades capazes de assegurar exatidão. Isso é linguagem técnica para contabilidade feita corretamente, com método, com evidência documental, capaz de ser apresentada e verificada. E ainda há mais uma camada que a maioria dos pastores desconhece completamente. Mesmo sendo imune ao pagamento de impostos, a igreja não está imune às obrigações acessórias. E isso é decisivo. A Receita Federal exige que igrejas entreguem uma série de declarações com regularidade. A DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, precisa ser entregue mensalmente. A ECF, Escrituração Contábil Fiscal, tem prazo anual. A RAIS precisa ser enviada todo ano. O E-Social precisa ser alimentado se a igreja tem funcionários ou presta serviços com retenção. A não entrega dessas obrigações não é ignorada pelo sistema. A Receita Federal notifica a entidade. O CNPJ pode ficar na situação de inapto. E CNPJ inapto não é só um inconveniente burocrático. É uma entidade que tecnicamente não funciona dentro da legalidade, que não pode emitir documentos válidos, que pode ter seu cadastro encerrado de ofício. A imunidade existe, é real, é poderosa, mas ela não substitui a gestão. Ela exige gestão, e é aqui que o mito começa a desabar. Até agora você entendeu o que a imunidade é, o que ela não cobre e quais são os requisitos legais para mantê-la. Agora vamos ao que realmente importa para o cotidiano de qualquer obra. Como uma igreja perde essa proteção na prática? Não estamos falando de situações hipotéticas. Estamos falando de situações que acontecem, com igrejas reais, com pastores reais, em cidades que você conhece, sem que ninguém perceba enquanto está acontecendo. A primeira situação: recursos aplicados fora das finalidades essenciais da obra. A imunidade cobre patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais da entidade religiosa. Quando esses recursos são desviados, conscientemente ou não, a proteção pode ser questionada. O problema é que desvio de finalidade nem sempre parece um desvio. Parece uma decisão razoável tomada sob pressão. A conta da igreja foi usada para cobrir uma despesa pessoal do pastor, com intenção de devolver depois. A renda de um aluguel do imóvel da igreja foi usada para financiar um negócio particular de um líder. Os recursos de uma campanha especial foram para uma conta que mistura entradas da obra com entradas de uma empresa de um membro da liderança. Em nenhum desses casos, o pastor acordou de manhã com intenção de desviar recursos. Mas todos eles configuram situações que a Receita Federal e o Ministério Público podem interpretar como desvio de finalidade, com consequências para a imunidade e para a responsabilidade pessoal dos dirigentes. A segunda situação: ausência de escrituração contábil regular. Lembra do terceiro requisito do artigo 14 do CTN? Escrituração capaz de assegurar exatidão. Uma planilha do Excel preenchida pelo tesoureiro voluntário, que muda a cada 2 anos, que não tem conciliação bancária, que registra entrada de dízimo sem discriminação
que não tem evidência de como o recurso foi aplicado, não é escrituração formal. É um controle interno rudimentar. E controle interno rudimentar não garante a exatidão que a lei exige para manter a imunidade. Se a Receita Federal decide verificar a situação da sua igreja e você não tem escrituração formal, você não tem como provar que cumpriu os requisitos. E sem prova de cumprimento, a imunidade não é garantida automaticamente. A terceira situação: CNPJ inapto por omissão de obrigações acessórias. Esta é a mais silenciosa de todas. A igreja não faz nada de errado, não desvia recursos, não tem escândalo. Simplesmente esquece de entregar a DCTF por alguns meses. Não entregou a SF nos últimos 2 anos. Nunca regularizou o E-Social depois de contratar o primeiro funcionário. O sistema da Receita acumula essas omissões. Notificações chegam, às vezes para um endereço desatualizado no cadastro. O CNPJ vai para a situação de inapto. E uma das consequências diretas do CNPJ inapto é que a entidade perde o reconhecimento formal do benefício da imunidade. Não porque cometeu fraude, mas porque deixou de comprovar que merecia o benefício. O custo de se virar sem contabilidade formal não é abstrato. É o risco real de perder uma proteção constitucional por omissão de obrigações que qualquer contador especializado entregaria dentro do prazo, todo mês, todo ano, sem que o pastor precisasse se preocupar. A imunidade que sua obra tem não foi dada por acaso, e ela não se mantém por acaso. Manter a imunidade ativa exige escrituração contábil regular, entrega de obrigações acessórias dentro dos prazos e evidência documental de que os recursos da obra são aplicados nas finalidades essenciais. Não é possível fazer isso de forma confiável, com uma planilha voluntária ou com um contador genérico, que não conhece as especificidades do terceiro setor religioso. Se você quer saber se a sua igreja está cumprindo os requisitos que mantêm a imunidade ativa e o que precisa ser corrigido antes que vire um problema, temos uma avaliação gratuita da situação fiscal da sua obra. O link está na descrição. Agora que você entende onde a proteção existe e onde ela pode falhar, a pergunta natural é: por onde começo? Não vamos terminar este vídeo com uma lista de problemas sem saída. Vamos terminar com clareza sobre o que pode ser verificado e corrigido. 3 verificações que você pode fazer ainda esta semana. A primeira: confira a situação do CNPJ da sua igreja. Acesse o site da Receita Federal, vá em Consulta CNPJ e verifique o status atual. Se aparecer ativo, bem, mas isso não encerra a investigação. Se aparecer inapto ou suspenso, você já tem uma ação urgente pela frente: regularizar as omissões de declarações que geraram essa situação. A segunda: pergunte ao seu tesoureiro quais obrigações acessórias a igreja entregou nos últimos 12 meses. Não pergunte se está tudo em ordem. Pergunte especificamente: a DCTF foi entregue mensalmente? A SF do último exercício foi enviada? A RAIS foi entregue? Se o tesoureiro não souber responder com precisão, você tem uma informação valiosa e urgente. A terceira: avalie se a escrituração da sua igreja é capaz de provar o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. Se amanhã um fiscal da Receita Federal pedisse acesso aos documentos financeiros da sua obra para verificar se os recursos foram aplicados nas finalidades essenciais, você teria o que apresentar? Com discriminação das receitas? Com comprovantes de aplicação? Com conciliação bancária que mostra que nenhum recurso foi para contas pessoais de dirigentes? Se a resposta for "não tenho certeza", você já sabe qual é o próximo passo. A imunidade tributária das igrejas é um dos maiores benefícios legais que uma entidade pode ter no Brasil. Ela foi pensada para proteger a liberdade religiosa, para garantir que o Estado não embarace o funcionamento das obras. É uma proteção real, constitucional, poderosa. Mas ela tem um preço, não financeiro, mas de responsabilidade. O preço de gerir a obra com seriedade, de manter a contabilidade em dia, de entregar as obrigações que a lei exige, de poder provar, a qualquer momento, que os recursos foram honrados. Não é uma exigência injusta, é a contrapartida de um benefício extraordinário. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje. A imunidade tributária das igrejas existe, é constitucional e é ampla. Ela protege o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais da obra de impostos municipais, estaduais e federais. Isso é real
e é valioso. Mas ela não cobre contribuições previdenciárias, taxas e tributos por serviços. Ela não é automática. Ela é condicionada ao cumprimento de 3 requisitos do Código Tributário Nacional. E ela pode ser suspensa quando esses requisitos deixam de ser cumpridos, por desvio de finalidade, por ausência de escrituração formal ou por omissão de obrigações acessórias que acumulam irregularidades silenciosamente. A frase "igreja não paga imposto" não está errada, ela está incompleta. A frase completa seria: igreja não paga imposto, desde que cumpra os requisitos que mantêm esse benefício ativo, entregue suas obrigações acessórias dentro dos prazos, mantenha a escrituração contábil regular e comprove que seus recursos são aplicados nas finalidades essenciais da obra. Essa frase é menos confortável, mas é verdadeira. E verdade, mesmo quando desafia o que acreditávamos, é o que protege de verdade. A Receita Federal não distingue fé de compliance. O sistema não faz exceção para obras que cresceram com sacrifício, para pastores que construíram a sua igreja do zero, para congregações que abriram mão de muito para ter um templo próprio. O sistema verifica requisitos, e cabe à liderança garantir que esses requisitos estejam sendo cumpridos. Você não construiu essa obra para perdê-la por um erro que ninguém te ensinou a evitar. Obra protegida é obra que cresce. E proteger a obra começa por entender, com clareza e sem ilusões, sobre o que você realmente pode contar e o que depende de você agir. Nos próximos vídeos deste canal, vamos aprofundar cada um dos pontos que apareceram aqui. Como estruturar a escrituração contábil de uma igreja? Quais obrigações acessórias têm prazo e consequência real? E como a reforma tributária afeta a imunidade das entidades religiosas a partir de agora? Se este vídeo foi útil, compartilha com outro pastor. A obra dele também merece essa clareza.